Meus amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, que a paz do Senhor, Criador de todos os céus, de toda a terra, de todo o universo, seja com todos hoje e eternamente. Queremos, neste pequeno vídeo, trazer a vocês alguns princípios fundamentais da essência da criação e da evolução. Esta essência é fundamentada num princípio básico, que é a eternidade, ou seja, algo sem fim, sem princípio. É difícil transmitir ou relatar como seria ou como teria acontecido o princípio. Através da ciência e dos estudos e pesquisas, o tempo que nós possuímos, denominado de cronos, ou origem da cronologia, ele tem um princípio e um fim, ou seja, um começo e um término. Mas o período da criação e o período da evolução, ele é completamente indeterminado. Mas existem fatos científicos, é claro, históricos e relatos que são tratados muitas vezes como mitos, lendas, histórias, o qual nós não compreendemos e não conseguimos entender. E como nos dias de hoje nós chegamos ao ápice do conhecimento da ciência, nós também estamos vivendo um período de fase onde há uma transição do povo, das religiões e dos conceitos morais e éticos. E esta transição, ela já teve um princípio e ela já teve um fim. Mas o que é o princípio do princípio? Ou seja, como e quem fez tudo isso e por que nós hoje estamos aqui? Eu procurarei não ser muito extenso e vou levar esse assunto em partes. Nessa primeira parte haverá uma introdução para compreendermos o ser criador. Eu como cristão, o denomino como Deus, embora este não seja o nome dele, mas sim um substantivo próprio inserido para referenciar ao ser criador o supremo. Segundo a Tanakh, que é este livro aqui, do nosso hebraico antigo e semítico, o nome é Eu Sou o que Sou. É um nome impronunciável, conhecido como Tetragrama Sagrado, ou o chamado Iod Rei Vav Rei, ou também chamado de Iavé, ou Jeová, ou Javé, segundo a tradução latina. Bom, esse é um outro assunto, o qual nós levaremos posteriormente, se Deus assim nos permitir. Mas o mais importante é que nestes relatos da origem hebraica semítica da língua, existem fatos históricos que não foram inseridos na nossa Bíblia Sagrada em todo o mundo. Muitos livros foram tirados do cânon sagrado. Mas vamos começar em Gênesis capítulo 1, apenas no seu versículo 1, para podermos começar a falar sobre isso. Diz assim: no princípio criou, Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vejamos, no princípio, nós sabemos que o ser criador, ele não vive no tempo, ele vive na palavra, e a palavra é eterna. E no grego, koine, a palavra é logos. Logos significa palavra ou eterna.
não tem fim. Ela pode ter um princípio, porém não pode jamais ter um fim. Ela jamais terminará. Com isso, Deus, ele vive, ou o ser criador, o ser supremo, o grande eu sou, ele vive no Logos. Mas nós, seres humanos, a partir do pecado, porque antes do pecado nós estávamos dentro do Logos, inserido no Logos, como o Deus pegou o ser humano e colocou no jardim do Éden. Ali o ser tinha acesso direto ao seu Pai Criador, que era eternamente Logos. Mas após a sujeição ao pecado, o ser humano foi tirado do princípio e perdeu o seu direito ao Logos. Automaticamente ele passou a viver um tempo pré-determinado, um Cronos, para não ser igual aos seres criadores. A ele foi destinado um período de tempo. Ele então passou a ter um princípio, um meio e um fim. Enquanto o Ser Supremo, ele não tem nem princípio, nem fim. Mas o que ocorreu antes do princípio? No princípio criou. Quando nós analisamos os textos antigos, que são chamados de cópicos, porque nós não temos mais os originais, porque foram extraviados, mas muitas cópias foram passadas de geração a geração, e hoje em dia a ciência, os cientistas teológicos conseguem predeterminar estudos e analisar, conceituar e realizar teses e realizar conceitos que podem ser aprovados ou desaprovados. Nós, como seres humanos, temos o direito de questionar qualquer assunto. Nós temos a nossa livre interpretação e a nossa opinião. Porém, existem fatos que são inquestionáveis por causa dos seus efeitos e das suas causas. E também temos princípios da paleontologia, da arqueologia, da antropologia e até mesmo do fator histórico mundial, social, regional e cultural. Nós então estamos atento a estes pontos onde podemos analisar o que ocorreu no princípio. Foi necessário uma destruição. E como se exemplifica essa destruição? Através da teoria do Big Bang. Houve uma explosão. Mas e antes desta explosão? O ser humano não conseguiu ultrapassar essa barreira, porém existem fatos e relatos de livros que não estão inseridos no cânon sagrado deste livro e que diz o que realmente ocorreu. Portanto, este período, ele percorre um espaço-luz de mais de 8 bilhões de anos-luz. É impossível calcular esse tempo, mas se pode deduzir este espaço. A NASA e até mesmo outras agências espaciais pelo mundo afora conseguiram, através dos seus satélites, fotos dos quais já estão no YouTube, em vários canais aí de informações hoje em dia, que podem mostrar a viagem pelo espaço-tempo até o limite do universo. Existe um vídeo que eu convido a vocês a estarem assistindo no YouTube, e este vídeo ele chama Até o Limiar ou Limite do Universo. E nesse limiar ou limite do universo ele vai mostrar todas as fronteiras, todos os planetas maiores que o sistema solar e outros sistemas maiores do que o próprio sistema solar. E ele vai chegar a um ponto onde deu-se a origem à luz, e este é o ponto denominado de Big Bang, ou seja, a teoria do Big Bang. E isto já vem há muitos séculos, bem antes de nós estarmos aqui no século XX e século XXI. E esta origem, então, o ser humano não consegue passar. Mas o que aconteceu anteriormente? Os livros bíblicos do cânon sagrado relatam, através de parábolas ou parafraseando alguns atos do ser humano,
que um ser angelical, abaixo do ser criador, do ser supremo, intentou ser igual ao ser supremo, denominado aqui de Deus. Mas quando ele intentou, quando ele pensou, ele perdeu toda a sua glória e todo o seu poder. E ele era chamado, denominado de a estrela da alva, ou aurora brilhante, a estrela da manhã, que segundo os cabalísticos também é denominado de Vênus, a estrela brilhante. Se vocês observarem no céu todas as manhãs, há uma estrelinha brilhante, muito forte. Essa estrela é o planeta Vênus. Este planeta, ele reflete uma luz muito poderosa. Ele está a centenas de milhões de anos-luz do nosso sistema. Mas a sua luz reflete todas as manhãs. E a ele era atribuído esse poder, o qual o perdeu e foi passado para Jesus Cristo, que hoje é a resplandecente estrela da manhã. Bom, como vamos entender no princípio? No princípio houve um caos. E há a teoria do caos. Existem vários livros sobre a teoria do caos, a relatividade, a relação. Vocês poderão estar pesquisando esse assunto. É um assunto complexo, é um pouco difícil de ser compreendido, mas durante estes vídeos nós vamos tentar explicar sobre a chamada teoria do caos e a criação do sistema solar onde nós vivemos. E aí nós veremos que existem fatos, existem alguns assuntos que envolvem tanto a religião para uma nova vida, como a encarnação, a ufologia, envolve também os extraterrestres, envolve tantos assuntos que é debatido, os quais nós cristãos muitas vezes rebatemos por não entendermos e conhecermos a história. É necessário estudarmos e conhecermos a história para saber que nem tudo é o que parece ser. Estamos chegando num limiar de tempo onde é necessário estarmos atentos aos fatos. O Brasil hoje vive, mais uma vez, torno a repetir, uma questão social, política terrível. Mas o mais interessante é que isto já ocorreu e ocorre em todo o segmento social, tanto no dia atual, como já ocorreu anteriormente em muitas outras sociedades, impérios e nações. Chegaram até mesmo a ser extintas esses impérios, essas nações, e se levantaram depois com um novo sistema, chegando à evolução dos princípios científicos e tecnológicos. Se vocês observarem, após a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia deu um avanço esplêndido, a ciência deu um avanço esplêndido, por causa dos segmentos da guerra, onde muitos feitos foram realizados para poder aprimorar os sistemas de guerra. Olha só, aprimorar os sistemas de guerra. E nestes sistemas, os grandes inventores, os grandes cientistas adaptaram e criaram novas coisas, o qual hoje nós fazemos uso, como agora eu estou de frente de uma câmera fotográfica, o qual, além deste efeito, ela pode também ser uma câmera de projeção, uma filmadora. E isso não havia há cerca de 20 anos, 30 anos atrás. E é claro, este vídeo, a partir de agora, ele vai ser reeditado. Ele terá uma reedição, uma introdução, e poderemos então analisar. Bem, para finalizar este primeiro momento, nós temos que entender que o ser criador vive no Logos e que nós vivemos no Cronos. Ou seja, o ser criador vive num tempo onde a palavra ela é interminável. E nós vivemos num tempo cronológico, ou seja, cronos, de cronologia, de tempo limitado ou pré-determinado. Nós temos um nascer, um desenvolvimento,
um viver e um envelhecimento e a morte. Já o Ser Supremo, ele é, ele está e sempre será. Mas quem é esse ser? Bom, segundo os relatos bíblicos e também os relatos das sociedades asiáticas e árabes, este ser jamais se deu a conhecer, embora existem outros seres similares ao grande Eu Sou o que Sou. Segundo os relatos judaicos, Moisés, após o pecado, teve um princípio de acesso direto ao ser. Ele contemplou a glória, porque até então vinha-se seres angelicais representando o Ser Supremo. Temos a questão de Abraão, temos Jacó, que lutou com o ser angelical. E ali o seu nome foi transformado, foi mudado para Israel. E também tem um sentido excelente o porquê da mudança do seu nome. Quem sabe, se assim pudermos e tivermos tempo, vamos explicar também sobre o nome Israel, Yerushalem, né? O porquê desses nomes. Qual o sentido desse nome? Né? E por que Deus mudava, o ser criador mudava o nome de todas as pessoas. As pessoas que eram convocadas e chamadas para agir segundo a sua determinação da nação eleita, tinham seu nome mudado, ou muitas vezes condizente com os pais, eles tinham um nome já pré-determinado, e este nome significava ou significa aquele seu ato de vida durante o período que estaria aqui na face da Terra. Então sabemos que antes do Big Bang houve algo que não era esperado, algo que teve o caos. Bem, que Deus abençoe. Continuemos a orar pelo Brasil, pelas nossas autoridades constituídas, pelo povo constituído, pela nação brasileira e especialmente pela nossa própria igreja. Que o Senhor nos abençoe, tenham um bom dia e em breve estaremos falando a segunda parte do princípio. O que é o princípio, o que é o caos e o porquê, segundo os relatos históricos, os relatos científicos entre a criação e a evolução.